resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todo, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 4, capítulo 20, 2 de novembro de 1900. Quem habita em Jesus, nada no mar, nada no oceano, de todos os contentamentos. Esta manhã me sentia toda oprimida e aflita, e com a adição que o bendito Jesus não se fazia ver, depois de muito esperar, saiu de dentro de meu interior e, abrindo-me seu coração, me punha de dentro, dizendo: Fica dentro de mim, só aqui encontrarás a verdadeira paz, estável, contente, porque dentro de mim não penetra nada do que não pertence a paz e felicidade. E quem habita em mim não faz outra coisa que nadar no oceano de todos os contentamentos. Enquanto ao sair de mim, ainda que a alma não se desse ao trabalho de nadar, só de ver as ofensas que me fazem e o modo como me desgostam, já vem a participar nas aflições e fica perturbada. Por isso, por isso tu de vez em quando esquece de tu, entra dentro de mim, vem a saborear minha paz e felicidade, depois sai fora e faz ofício de reparadora minha. Dito isso, desapareceu. Bem, hoje Luísa vem nos falar de quem habita em Jesus, nada no oceano, de todos os contentamentos de Jesus, né? Então, Luísa, depois de sentir-se muito oprimida e aflita, com a adição, né, que Jesus não vinha, né, que ela fala, Jesus não vinha, mas logo depois de vir, saiu, depois ver, saindo de dentro dela, né, dentro do interior do cora dela, e abrindo o coração, é, punha dentro dele, né, do coração dele, abriu o coração e pôs Luísa dentro do coração, e ficando e então Jesus fala para Luísa: fica dentro de meu coração,
porque é dentro do coração de Jesus é que ela ia encontrar a verdadeira paz, uma paz estável e contente e feliz. Ele fala porque quem penetra dentro do coração de Jesus encontra a felicidade, a paz e nas coisas, e nada nas coisas é, de que nas coisas que no oceano perdão, que ele quem habita dentro dele, né? Outra coisa, nada no oceano dos contentamentos, né? Quando a gente entra dentro de Jesus, então a gente mergulha em todo o contentamento de Cristo. Tudo que Jesus sente, a gente sente dentro, a gente vê os contentamentos de Jesus, né? A felicidade, a paz que há dentro de Jesus, né? E isso, Luísa vai e vê todo esse contentamento em Cristo Jesus. Então, Jesus vem falar que quando a pessoa não entra dentro dele, a pessoa fica perturbada, né? Vê as ofensas que ocorrem e o desgosto, né? E aflições que a alma fica, porque Jesus fala que enquanto a alma está fora, não quer saber de nada, né? De Deus, não entra nesse contentamento de Jesus, não participa dessas alegrias de Cristo, a alma fica perturbada. Então Jesus vem falar para Luísa, para que Luísa esqueça de tudo, de vez em quando esqueça de tudo e entrasse dentro do coração dele, para ela sentir essa paz, essa felicidade. E ela sentindo essa felicidade, que felicidade maior não dá a Deus, né? Então Deus falou isso para Luísa e fala isso para nós, para que nós possamos entrar dentro do coração de Jesus, né? E se deliciar da paz e a felicidade que há dentro de Jesus, né? Então, Jesus fala, e depois disso, né? Depois de que ela entra dentro dele, depois disso ela saísse e fizesse o ofício de reparadora, né? De reparar as ofensas, as amarguras que o homem faz a Jesus, né? Pelo pecado, pelas ofensas, pelas ingratidões, pelas as, as coisas ruins que há na terra contra Deus, né? Então é isso que pela misericórdia de Deus, Deus nos quer colocar dentro de seu coração e nisso Ele quer que nós possamos encontrar a paz, a felicidade, a docilidade do seu amor dentro dele, né? É nele que ele quer que nós vivemos, né? Inteiramente para ele. Amém. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe. Amém.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulo 28, 8 de novembro de 1900. A obediência restitui à alma o seu estado original, continuando seus habituais atrasos ao vir. Eu senti todo o peso de sua privação, quando subitamente veio e sem saber o que, porque me fez esta pergunta. Você me sabe dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? Eu, toda confusa, não sabia o que responder, mas o bendito Jesus, com uma luz intelectual que me mandava, me respondeu ele mesmo, mas como é por meio de luz e não de palavra, não tenho palavra para expressá-la, mas a obediência quer que o tente para ver se consigo escrevê-la. Ainda que acredito que direi disparates e escreverei coisas que não concordarão, mas ponho toda a minha fé na obediência, especialmente que são coisas que se referem diretamente a ela, e agora começo a tentar. Então parecia que me dizia: a obediência é tão glorificada que tem virtude de descobrir desde a raiz as paixões humanas, destrói na alma tudo o que é terreno e material, e com grande honra sua restitui à alma seu estado original, isto é, como foi criado por Deus, na justiça original, antes de ser expulso do Éden terrestre. E neste sublime estado, a alma se sente fortemente atraída por tudo que é bem, sente connatural a ela tudo que é bom, santo e perfeito, com um horror grandíssimo, o mesmo à sombra do mal. Com esta natureza feliz, recebida pela peretíssima mão da obediência, a alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas, muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. E eis como a obediência sabe imprimir bem a imagem divina, e não só isso, mas muda a natureza humana na divina. Porque, como Deus é bom, santo e perfeito, e é levado a tudo que é bom, e odeia sumamente o mal. Assim, a obediência tem virtude de divinizar a natureza humana e de fazê-lhe adquirir as propriedades divinas. E quanto mais a alma se deixa guiar por esta períssima mão, tanto mais adquire de divino e destrói o próprio ser. Por isso é tão glorificada e honrada, tanto que eu mesmo me submeti a ela, e por ela fiquei honrado e glorificado.
e restituir por meio dela a honra e a glória a todos meus filhos que pela desobediência tinham perdido. Isto mais ou menos soube manifestar. O resto tenho na mente, mas me falta as palavras, porque é tanta a altura do conceito desta virtude que minha pobre linguagem humana não sabe adaptar-se a colocar em prática. Amém, filho. Bem, hoje Jesus vem falar através de Luísa da obediência que restitui na alma o estado original, né? Então Luísa vem descreve que continuando o seu estado de atraso, né? Que Jesus não vinha e ela sentia todo o peso da sua privação, e de repente veio Jesus subitamente, né? E faz uma pergunta a Luísa. E essa pergunta é: você me sabe dizer por que a obediência é tão glorificada e causa tanta honra de imprimir na alma a imagem divina? E Luísa fica confusa, porque não sabia responder, né? E não sabia por que Jesus fez essa pergunta para ela. E Jesus, vendo que Luísa não sabia respondê-la, ele mesmo responde, lançando uma luz intelectual sobre ela, e ele mesmo responde, né? Mas por meio de palavras, Luísa fala que como foi por meio de luz e não de palavra. Luísa não tem palavra para expressar o que Jesus falou para ela, porque foi muita coisa, tanta coisa incrível, né? Que Jesus falou para ela que ela não conseguia expressar, porque foi falada por meio de uma luz e não de palavra, né? Que se fosse de palavra era mais fácil Luísa decorar e expressar o que Jesus falava para ela, né? Então, ela não tem palavra para expressá-la, mas ela bota na mão de Deus, né? Na mão ela fala aqui, mas a obediência quer que tente. Então, a obediência quer que ela tente a escrever, quer que ela comece a escrever, né? E então ela fala que certamente iria escrever, e o povo iria pensar que ela diria disparates, né? Ao tentar explicar. Então, mas ela, pela obediência, ela põe toda a sua fé em Deus, né? Em Jesus Cristo, e resolve escrever, põe toda a fé dela na obediência e resolve a tentar a escrever, né? Porque a obediência pede, né? Então, Jesus, pela essa luz intelectual, fala para Luísa: a obediência é tão glorificada, essa é a resposta, é tão glorificada porque tem a virtude de descobrir desde a raiz as paixões humanas, destrói na alma tudo que é terreno e material, e com grande honra sua restitui seu estado original. Então, a obediência aqui tem esse poder de arrancar desde a raiz, desde o começo, tem essa virtude de descobrir, buscar lá no fundo as raízes das paixões humanas, e ela destrói tudo que é terreno, tudo que é material, e destruindo tudo isso que é material, essas paixões, essas coisas que atrapalham o divino, né? A se manifestar em nós, ela destruindo isso,
ela restitui a alma o seu estado original, de onde Deus é, de, de onde Deus o criou, né? É, voltando do estado original para que como Deus nos criou, é, e do jeito que foi no Jardim do Éden terrestre, né? Ele fala, é, e a alma restituída, deixando o ser humano daquele jeito que Deus criou, do jeito que era no Jardim do Éden, é, a alma fica fortemente atraída para o bem, né? Sente como natural de perfeição, que ele fala que santo e perfeito, né? E a alma fica com grandíssimo horror ao mal. Até a sombra do mal, a alma fica com, com, com aquela ânsia, né? De não querer estar no lado do mal, não querer fazer as coisas do mal, porque a alma está puríssima, tá do jeito que Deus criou, pura, santa e bela, né? Porque foi restituída pela obediência, né? Ela voltou, a natureza humana dela voltou a, a como o connatural que Deus fez, de onde ela saiu, de Deus, né? Então, é, ela recebe essa perfeitíssima é, é, presença de Deus, né? É, no coração, né? A alma se enche de Deus pela obediência, por causa da obediência. Se você for obediente, Deus habita em você e vem preencher os vazios que há em você. Deus arranca tudo aquilo que é ruim e vem habitar na sua alma, no seu coração, né? Pela obediência, né? Então, continuando aqui, é, com esta natureza feliz recebida pela peretíssima mão da obediência, ó, pela mão da obediência que a gente recebe essa perfeição, né? A alma não experimenta mais dificuldade para seguir as ordens recebidas, muito mais que quem manda deve mandar sempre o bem. Então a alma não fica mais naquela de bom dia, senhor, de não saber fazer as coisas. E a alma fica, não fica mais naquela de ter medo das coisas, de não querer fazer as coisas, preguiça espiritual. A alma fica fortalecida, se encoraja a tudo, né? Tudo para o bem, né? Volta tudo para o bem, tudo leva para o bem, né? E então ela vai odiar sempre o mal, não vai mais querer mais o mal. Ela, então ela tem a virtude de divinizar o ser humano, né? E faz adquirir as suas propriedades divinas na alma, né? Deixa a alma puríssima pela mão da obediência, né? Então ela destrói essas paixões e adquire as coisas divinas, né? E isso causa a glória de Deus, né? E que Jesus vem falar, porque foi por meio da obediência que ele foi tanto honrado, né? Ele submeteu a obediência e foi honrado e glorificado. E porque ele e isso ele restituiu por meio da obediência o que nós perdemos, né? Pela desobediência nós perdemos, né? Então ele restituiu, por causa que ele foi filho de Deus obediente, ele foi honrado e glorificado. Então ele restituiu por meio
por meio da obediência, restituiu a glória do filho dele também, dos seus filhos, dos seus irmãos, né? Que nós tínhamos perdido, nós perdemos essa glória de Deus e Jesus recuperou isso para nós, né? Então, Luísa vem falar aqui que foi isso e muito mais coisa que ela aprendeu de Jesus, que Jesus falou para ela por meio de, de uma luz, né? Que não foi por palavra, mas, mas ela não consegue expressar, né? Ela fala que foi muita coisa, mas não consegue escrevê-la nem falar por linguagem, né? Humana. E, e foi isso. Que nós possamos ser obedientes para que Jesus é, venha estabelecer com a sua divindade em nós, que é isso aqui que Deus quer de nós, que nós seja obediente para que nós possamos ser divinizados, né? Purificado e voltar ao nosso estado de onde nós saímos, do seio do Pai, lá do jardim do Éden, pela obediência. A obediência é tudo, né? Que foi por meio da obediência que toda a redenção a redenção do homem foi reconstituída por Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo foi através da obediência que nós conseguimos essa graça de ter a oportunidade de nós nos voltar ao quão natural que nós éramos, né? Que no jardim do Éden, como Adão foi, como Adão era. Então nós, pela obediência, nós conseguiríamos voltar a, a, é, a esta glória de Deus, né? Amém. Fiat, fiat, fiat.